Ô Ricardo, eu queria trazer um pouquinho também uns questionamentos, né, a respeito da própria estratégia da Rússia, que a gente comentava logo cedo, sobre aquela vontade da Rússia fazer ali, como se fosse um cinturão ali nas cidades portuárias, mais a leste, né, mais ao sul da Ucrânia. A gente já viu que houve aquela anexação da Crimeia e posteriormente tem as regiões separatistas de Donbás, Mariupol bastante atacada e recentemente, mais especificamente nos últimos dias, a própria cidade de Odessa começou a ser fortemente atacada. Inclusive nós mostramos aqui o Charles Michel em visita a Odessa, tendo que se abrigar de bombardeios. Queria saber a importância, né, dessa região. Por que a Rússia está mirando tanto essas cidades portuárias? O que poderia trazer de benefício para a Rússia esse controle? E estendo a pergunta também, se a Rússia começar a controlar essas cidades portuárias, esse cinturão, né, de saída para o Mar Negro, isso poderia ser considerado ali uma vitória para a Rússia e de repente dar uma arrefecida nessa escalada de tensão? Perfeito, é exatamente isso. No início da guerra, embora a Rússia não tenha admitido, no início da guerra as perspectivas eram que a Rússia buscava uma conquista célere e eficiente de Kiev, muito provavelmente a fuga do Zelensky, a renúncia do Zelensky e a assunção de um outro presidente mais favorável à Rússia que tivesse disposto a aceitar o ultimato russo de antes da guerra. Pois bem, isso não aconteceu e a Rússia mudou a sua estratégia. O objetivo principal agora passa a ser a liberação do Donbás, que é essa região no leste da Ucrânia, uma região de população culturalmente russa. Então seria mais fácil para a Rússia não apenas conquistar esses territórios, mas mantê-los depois. E o que tem chamado a atenção, como tu bem colocaste, é o bombardeio de cidades portuárias ao sul. E aqui a gente pode imaginar dois objetivos estratégicos. O primeiro objetivo estratégico pode ser conquistar todas essas cidades ao sul e, com isso, cortar o acesso ao mar da Ucrânia. Porque se sabe nas relações internacionais que países que não têm acesso ao mar, em geral, têm muito mais dificuldades econômicas. Evidentemente, isso não é regra, existe o caso da Suíça e da Áustria, por exemplo, que não têm acesso ao mar e são países muito ricos, mas a maioria dos países sem acesso ao mar são pobres. Então, poderia ser um movimento no sentido de enfraquecer a Ucrânia em médio e longo prazo. Além disso, existe ainda uma possibilidade de que os russos estejam interessados em depósitos de gás natural que se situam no Mar Negro. A gente sabe que os países têm acesso, têm direito à exploração de recursos energéticos na sua zona marítima. Se a Ucrânia perdesse esse acesso, perdesse esses territórios e a Ucrânia e a Rússia passasse a tê-los, então ela poderia explorá-los. Agora, essa perspectiva, por mais que faça bastante sentido do ponto de vista material, econômico, concreto, ela ainda é um pouco ilusória, porque para isso a Rússia não apenas tem que conquistar esses territórios, mas ela tem que ter o direito à exploração desses recursos reconhecida pela comunidade internacional. E nada nos leva a crer que mesmo que haja essa conquista militar, a União Europeia, os Estados Unidos, a própria Ucrânia e tantos outros países vão aceitar com tranquilidade que a Rússia possa dispor desses recursos. Então, por mais que esse objetivo econômico faça sentido, na verdade, hoje em dia seria muito mais um objetivo de longuíssimo prazo do que um objetivo imediato. O que se sabe de fato é que se a Ucrânia perder acesso a essa saída ao mar, ela vai enfrentar uma série de dificuldades para se reconstruir. Então, sim, se a Rússia conseguir conquistar toda a região do leste da Ucrânia e ainda essas regiões do sul, de modo a tirar o acesso ao mar da Ucrânia, podemos considerar que, do ponto de vista estratégico, a Rússia vai sair vencedora.